Na madrugada dessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o PL da dosimetria. Antes conhecido como PL da Anistia, o projeto que propunha o perdão total dos presos do 8 de janeiro, agora propõe reduzir as penas dos envolvidos nas manifestações dos três poderes. Foram 291 votos favoráveis e 148 contrários. Vamos ver o momento da aprovação do projeto. Sim, 291, não 148, uma abstenção. Aprovado o substitutivo oferecido pelo relator. Pois é, mas os momentos que antecederam o início da ordem do dia foram marcados por confusão na Câmara dos Deputados. A proposta pode beneficiar condenados como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja na reportagem. Foi um dia tumultuado na casa. Os deputados entraram pela madrugada na análise do PL da dosimetria e, após 8 horas de votação, a proposta foi aprovada. Com a aprovação do projeto na Câmara, o texto segue para a análise do Senado Federal. O foco da proposta é a redução do cálculo das penas e, para isso, o texto lista condições e fixa porcentagens mínimas para o cumprimento da pena e progressão de regime. O relator do PL, deputado Paulinho da Força, sugeriu que o projeto trata-se de um gesto de pacificação nacional. Esse projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação. É o reconhecimento de que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. Para evitar insegurança jurídica, o relator também deixou expresso na proposta que a remissão da pena pode ser compatível com a prisão domiciliar. Pelo texto, se a pessoa for condenada por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, deverá ser cumprido ao menos 50% da pena. Esse seria o caso de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, para a definição da pena, foi considerado o agravante de liderança de organização criminosa. O projeto também altera as regras de progressão de regime, mecanismo que permite ao condenado com bom comportamento passar para os regimes semiaberto ou aberto. A nova legislação prevê que a progressão ocorra após o cumprimento de 1/6 da pena, e não mais de 1/4. A mudança não se aplica a casos como crimes hediondos ou réus reincidentes. O substitutivo propõe ainda acabar com a soma de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como a alegada tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Muito bem, 7 horas e 3 minutos no horário de Brasília, hora de receber as nossas analistas Berenice Leite e Guta Pini. Sejam muito bem-vindas aqui ao Jornal da Oeste, primeira edição. Bom começar o dia juntamente com vocês. Aliás, tivemos uma madrugada e um dia de ontem muito tenso aí em Brasília, não é, Berenice Leite? A noite foi pequena, acompanhando essa votação. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, e a todos que nos assistem. Olha, é como eu sempre digo, quando vocês veem uma votação muito rápida dentro do Congresso Nacional, pode desconfiar que o texto não é bom. E foi justamente isso que aconteceu. Ontem nós tivemos a aprovação do PL de Paulinho da Força, que apresentou esse substitutivo, prevendo uma redução de penas, e a oposição fez um acordo esse de que não apresentaria o destaque, substituindo, o texto por uma anistia de verdade, anistia ampla, geral e restrita. Daniel, o que eu ouvi de alguns parlamentares? Olha, tivemos o aval, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda ontem lembrando que o senador Flávio Bolsonaro visitou o pai na cadeia, na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso, cumprindo sua sentença, também pelo processo do 8 de janeiro, e que ele já tinha ciência de que o texto não ia o contemplar, como você mesmo bem citou aí na reportagem, a gente vai destrinchar isso ainda ao longo do programa, mas nem ele, nem aqueles considerados ali lideranças dentro do processo vão ter uma progressão de pena considerável. Então, ele teria dado o aval. Daí, a votação aconteceu e o acordo, até porque os partidos de centro estavam com o Supremo Tribunal Federal e não abriam. O próprio relator, o texto dele trata sobre progressão de pena e mudanças na lei de execução penal. A Guta é do direito, vai destrinchar ainda melhor ainda essa situação. Mas o que eu vou passar para vocês o que eu ouvi dos parlamentares. Olha,
nós queremos, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu o aval e as famílias também estão pedindo para que a gente vote, porque eles têm a esperança de passar o Natal com suas famílias, né? Que os familiares e os presos possam, pelo menos nesse Natal, estarem juntos. Então, foi com esse intuito, Daniel, que o PL foi aprovado do jeito que está. Mas não é um texto bom. Ouvi, inclusive, algumas advogadas, Carolina Siebra, por exemplo, que é da ASFAV, associação que defende as vítimas do 8 de janeiro, e ela disse, olha, Berenice, anistia... A gente falava de uma anistia meia-boca, mas esse texto é uma dosimetria meia-boca. Foi isso que ela disse. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. É só uma introdução para que vocês entendam, né? E fecho aqui meu comentário dizendo o seguinte: ainda que o PL seja aprovado, estará nas mãos do ministro Alexandre de Moraes analisar essa progressão de regime. Volto com você. Antes de ouvir a Guta Pini, vou trazer mais um ponto aqui para a nossa conversa com vocês, porque o Paulinho da Força disse no plenário da Câmara, ontem à noite, esperar que a votação do projeto pacifique o país. Como relator desse projeto, que muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional. Trago a esperança de que o Brasil possa, enfim, reencontrar o caminho do diálogo, da serenidade e da confiança. Nós passamos por tempos duros, tempos em que a política perdeu o sentido do encontro e se transformou em campo de batalha. Pois é, Guta Pini, pergunto a você. O Paulinho da Força fala em pacificação nacional. Eu pergunto a você, seria pacificação nacional mesmo ou meia pacificação, uma vez que não houve a anistia ampla, geral e restrita que a oposição buscava? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Como a Berenice bem trouxe, o texto não é de anistia, não é o que aqueles que defendem a justiça, a democracia, a liberdade, o devido processo legal estavam aguardando. Então, não vai haver uma pacificação no país. Mas é inegável também que é um primeiro passo. A política, ela vai mudando, como sempre a gente comenta aqui, ela é como nuvem. Então, em algum momento, as concessões são feitas. A oposição trouxe esses fatos, o Nicolas Ferreira falou, o Marcel Van Hatten falou, enfim, vários deputados do PL trouxeram um ambiente político, que agora o que passaria é esse PL que ele trata das penas. Agora, o que me chama a atenção também é que o Paulinho da Força, antes dele falar aí no plenário, ele fez uma coletiva ali antes falando que, bom, se até agora o STF, ninguém me chamou para conversar, é porque tá tudo bem, é porque vai passar lá. Vejam só, a Câmara dos Deputados completamente ajoelhada ao Supremo Tribunal Federal. Se essa votação foi possível, como o próprio relator assumiu, é porque o STF, então, deu o aval. Na justificativa desse projeto, o Paulinho da Força cita Aristóteles. Ele fala o seguinte: reafirmamos nossa visão de mundo, inspirada nos ensinamentos do filósofo Aristóteles. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. E o equilíbrio é a grande marca desse substitutivo, desse texto apresentado por ele. A virtude a que Aristóteles se refere nesse trecho é a coragem. E a última coisa que a gente vê em Paulinho da Força e nesse texto é a coragem de enfrentar o problema de frente real, como ele está posto, que é a injustiça. Pessoas sofrendo a privação da sua liberdade, órfãos de pais vivos que estão presos e outros que já morreram, como foi o caso do Clesão. Então não tem virtude aí. Pelo contrário, o que tem é um momento, uma janela de oportunidade que se abriu para passar um texto bem meia boca, que ele vai tratar apenas da questão das penas. E a gente vai avançar na análise mais adiante, eu imagino, nas questões
específicas do texto, mas inicialmente é isso, Dani. O Paulinho da Força deixou muito claro que o Supremo Tribunal Federal está de acordo com esse texto, porque senão já teriam o chamado para conversar. Ele disse isso, está gravado. E no plenário, essa questão de pacificação, a gente sabe que não é disso que se trata, mas é um primeiro passo. Não havia outra coisa para ser feita. Agora, lembrando que esse projeto ele não está aprovado. Ele vai para o Senado e a ideia de Davi Alcolumbre era, recebendo esse projeto da Câmara, já ser pautado no plenário do Senado. Mas o presidente da CCJ lá no Senado, o senador Otto Alencar, já disse que não concorda com isso. Chegando no Senado, esse projeto precisa passar na CCJ e não ir direto ao plenário. E aí vai ter designação de relator, sessão na CCJ, e pode ser que esse projeto não seja aprovado, então, antes do Natal. Mas é óbvio que quando eles querem, eles dão um jeito e atropelam o regimento, e aí a coisa sai. Vamos ver como que será essa tramitação lá no Senado agora, lembrando que após tudo isso, ainda vai para as mãos do presidente Lula, que deve sancionar ou vetar o projeto. Agora, Berenice, interlocutores afirmam que a intenção de Mota foi de tirar essa pauta da anistia do caminho para começar o ano eleitoral de 2026 sem matérias que polarizem os parlamentares em um ano eleitoral. Mas vale trazer um outro ponto aqui, você mencionou rapidamente, eu acho que é importante a gente destrinchá-lo, que houve uma articulação entre Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, e também o Supremo Tribunal Federal para elaborar uma proposta que diferenciasse as penas dos envolvidos no tumulto do dia 8 de janeiro. A ideia, na ocasião, isso lá em abril desse ano, era aumentar a punição aos supostos líderes, né, e tentar atenuar para os que foram, na visão aí desse grupo, uma massa de manobra, não é? Exatamente, Daniel, muito bem lembrado. Foi em abril ainda deste ano, quando Hugo Mota, ainda recém-chegado à presidência da Casa, na Câmara dos Deputados, e também Davi Alcolumbre assumindo ali a presidência do Senado, se depararam com essa pressão pela votação da anistia. De lá para cá já se passaram 7 meses. E lá em abril, naquela época, eles já estavam construindo esse texto a 4 mãos, né? Por que digo isso? Com a presença, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E que, naquela época, já estavam rejeitando a proposta que ontem foi aprovada. Lá em abril, eles já falavam, né? O Congresso Nacional, essa ala que quer tanto virar a página, falava em redução de penas, inclusive atribuindo àqueles que seriam considerados lideranças e possíveis financiadores um aumento, né, que não seria ali cumprir apenas 1/6 da pena, mas cumprir pelo menos 50% daquilo que foi atribuído. E falavam até em aumentar a pena para quem estivesse incluído como participante de uma organização criminosa. Pouco evoluiu esse texto de lá para cá, a gente percebe que a oposição não chegou sequer a conseguir apresentar o seu substitutivo, mas para o ano que vem prometeram retomar essa discussão. O que nós temos de momento é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como vocês bem colocaram, já se comprometeu a pautar ainda neste ano, né? A gente tem pouco mais de uma semana aí de atividades ainda no Legislativo, mas prometeu pautar já lá no Senado e possivelmente ter uma aprovação desse PL da redução de penas neste ano. Eu estou, inclusive, com uma declaração aqui do Hugo Mota, muito recente, que ele acabou de falar sobre justamente essa possibilidade de Lula não sancionar, né, vetar. Lembrando que a última palavra quem dá é o Congresso. Então, independente do presidente petista, que já foi um anistiado político também, vetar essa aprovação, o veto dele é facilmente derrubado pelo Congresso Nacional, que, como eu disse, dá a palavra final. Mas Hugo Mota disse que é uma incoerência histórica, de fato, esse posicionamento do Partido dos Trabalhadores, que diz ser contra a anistia. Eles, inclusive, esquecem totalmente de um passado não tão distante, onde
muitos desses políticos que hoje estão lá dentro do Congresso Nacional e outros querendo voltar, a exemplo de José Dirceu, anistiados e por crimes muito mais graves, né? Considerados até atos terroristas ali, crimes hediondos e todos perdoados. 2 pesos, 2 medidas, mas nesse momento a gente sabe que o fiel da balança, uma balança que está bem descompensada, é o Poder Judiciário. Daniel? Guta, se esse projeto for aprovado lá no Senado, quais seriam os impactos imediatos, diretos, para quem já foi condenado, para os condenados? Haveria, por exemplo, a possibilidade desse veto presidencial, como já bem disse a Berenice Leite, tem também outros questionamentos judiciais, outras contestações, né? Queria que você destrinchasse isso para a gente. Vamos lá. Ainda que haja sanção do presidente da República ou que ele vete e esse veto seja derrubado pelo Congresso, os efeitos não são imediatos, porque se tratou de uma alteração na legislação em relação às penas. Então, o que aconteceu? Houve as condenações. Os processos aconteceram. E aí, quando há uma mudança na lei que traz algum benefício para o réu, porque nesse caso a legislação retroage, porque ela é em benefício do réu, tudo que é benefício ao réu retroage, o que vai acontecer? Aqueles condenados deverão peticionar ao Supremo Tribunal Federal, colocando ali a cópia da lei e pedindo para que o Supremo analise o seu caso em relação a essa lei que foi aprovada. Então, tem esse trâmite. O processo precisa voltar a correr lá no Supremo Tribunal Federal e aí vai ter uma análise pelo relator, pelos ministros, e vão tratar, neste momento, da redução das penas. A cada caso, não é algo que é feito de multirão. Então agora todo mundo vai sair da cadeia. Não é assim. É a cada caso que eles vão analisando os processos. E considerando que está tudo concentrado no Supremo Tribunal Federal, isso demanda um tempo, porque você imagina, se os processos tivessem realmente sido julgados onde deveriam ter sido julgados, estariam em várias instâncias espalhadas pelo Brasil, a depender do domicílio de cada réu. Então, o processo não está concentrado num lugar só. Então, cada juiz vai já despachando, vai fazendo ali, dando a sua sentença, fazendo um novo cálculo da decisão, e naturalmente isso seria mais rápido. Agora está tudo lá nas mãos do ministro, e aí tem o tempo desse julgamento. Agora, em específico, nesse caso, o que mudou? Bom, 2 dos crimes pelos quais muitos deles foram condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que a pena é de 4 a 8 anos, e golpe de Estado, que é de 4 a 12 anos. O que esse PL da dosimetria fez? Ele traz uma nova forma de calcular a pena desses 2 crimes. Então, quando alguém é condenado por esses 2 crimes juntos, quando esses 2 crimes foram cometidos, e fazendo sempre aquele disclaimer, a gente sabe que não teve esses crimes, mas o fato é, quando há uma condenação por isso, ao invés de você somar as 2 penas, então, de 4 a 8 e mais de 4 a 12, a depender de quanto que o réu pegou, você vai pegar o crime que tem a pena maior. Então, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito vai sair do cálculo, vai ficar só o cálculo de golpe de Estado. Então, aí você já tem uma redução. Além disso, essa legislação propõe um novo artigo no Código Penal, que é justamente a redução de penas para os crimes cometidos por multidão, porque essa foi a tese colocada pelo Supremo Tribunal Federal para condenar todo mundo em lote, sem individualizar as condutas, que foi o crime de multidão. Nesse caso, as penas poderão ser reduzidas de 1/3 a 2/3. Percebem esse intervalo? Isso aí quem vai avaliar é o órgão julgador, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Por isso que não vai ser uma redução igual para todo mundo. Em tese, né? Eles vão analisar cada caso. Então, de 1/3 a 2/3. Mas essa redução aí, que pode chegar a 2/3, ela não vai abranger aqueles que estavam na liderança do golpe de Estado. É aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro não entra. Mas, então, em termos gerais, em resumo, vai haver redução de pena, porque não vai mais somar
Não serão mais somadas as penas da abolição violenta do Estado Democrático e do golpe de Estado. Vai prevalecer só um crime. E essa pena, que pode ser reduzida de 1/3 ou 2/3 no crime de multidão, excluídos as lideranças. Berenice, quer fazer um complemento? Diga. Isso, Daniel, é justamente sobre o que a Guta estava falando, que tudo vai ter que passar ainda pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, após percorrer todo esse caminho, né, sofrido essa peregrinação até que o processo, a pauta fosse em votação de fato. Agora, a gente tem que pensar, inclusive ontem eu conversei com vários advogados de réus do 8 de janeiro, e essa progressão de regime, eu vou trazer um exemplo prático, tá? De um desses presos que pediu essa progressão em abril e só agora, em dezembro, é que o ministro avaliou e concedeu a ele essa progressão de regime. Porque toda hora, segundo a advogada, ele apresentava ali um pedido diferente, fazia uma pergunta diferente e isso ia protelando. Então, a expectativa dos familiares, gente, e aqui eu estou trazendo para vocês o que eu ouvi desses advogados, e a expectativa deles é muito baixa em relação até mesmo a passar o Natal, né, que seria ali a motivação, que os próprios deputados falaram, olha, a gente está votando a favor desse texto para que pelo menos eles passem o Natal juntos com seus familiares. Então, isso não está garantido, porque foram praticamente 7 meses até essa progressão de regime ser avaliada pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje existem mais de 600 presos em regime fechado em fator do 8 de janeiro. Então, daí a gente já pode avaliar que esse texto pode ter sido uma armadilha, no sentido de uma promessa. E é por isso que os advogados estão falando que o texto é uma meia-boca de dosimetria também, né? Muito ruim, e nem a dosimetria que prometeu cumpriu. Outro ponto que eu queria levantar aqui é em relação àqueles que foram considerados financiadores, né? Tem um exemplo muito recente de um casal de senhores ali, um casal de idosos que já tem mais de 60 anos, e eles sequer cumpriram prisão em nenhum momento, só agora estão sendo processados e já foram condenados por uma foto que eles tiraram ali em frente ao Congresso Nacional. Eles não estavam aqui no 8 de janeiro, mas teve todo aquele monitoramento que vocês sabem, e agora veio uma sentença para eles. Como eles não cumpriram nada, né, só agora veio uma condenação, eles vão começar a cumprir, essa dosimetria para eles não cabe, porque não vai ter desconto de nenhum tipo de prisão que eles já teriam cumprido, retroagindo, entendem? Então eles vão começar a cumprir de toda forma essa prisão em regime fechado. Essa progressão só vai valer para aqueles, o exemplo da Débora do Batom, que já ficou presa por um tempo, e aí eles vão descontar, trazendo o cálculo novo de 1/6 da pena. Então, pessoas como esse casal de idosos não vão ser contemplados com a dosimetria. E é como a Guta disse, esse texto, essa pauta, não é uma página virada, não vai trazer pacificação, Daniel. E ao pautar a análise do PL da dosimetria nessa quarta-feira, Hugo Mota, presidente da Câmara, justificou sua decisão. Não temos o VT ainda? Tudo bem, eu sigo aqui com a Berenice Leite e também com a Guta Pini, às 7h23. Voltando com você, Guta Pini, vou trazer um ponto aqui para te ouvir nessa nossa conversa. Cadê a Guta Pini? Pronto, apareceu a Guta Pini, apareceu a Berenice Leite, que ótimo. Ô Guta, eu quero trazer um ponto para você. A gente já falou aqui a respeito também muito no nosso jornal sobre essa relação conflituosa em muitos momentos entre o Executivo, o governo Lula e as lideranças do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara também. E o Hugo Mota, né, ele fez, juntamente com o Davi Alcolumbre e com o STF, eles fizeram aí esse chamado PL da dosimetria, e agora a gente percebe que depois de tantas semanas e muitas discussões, que essa relação, sobretudo entre Mota e o governo Lula, chegou ao ponto mais baixo desde o início do mandato. Eu trago esse ponto para você analisar com a gente aqui, porque a gente viu líderes governistas dizerem que, até na comparação com o ex-presidente da casa, o Arthur Lira, que tinha uma relação, diga-se de passagem, de muita desconfiança mútua com o governo, a decisão de Mota teria representado um rebaixamento no diálogo com o Planalto. Os integrantes
da articulação política reclamaram muito, por exemplo, que Lira pelo menos avisava governistas quando pautava temas mais duros para o Poder Executivo. Olha, Dani, o fato é que até muito pouco tempo a relação do presidente da Câmara, Hugo Mota, e também de Davi Alcolumbre era muito alinhada com o Executivo. Tudo que veio do Executivo, que coube ali a Hugo Mota e Davi Alcolumbre, passou na Câmara. Todos os interesses do governo, a agenda populista, tudo eles colocaram na pauta. Inclusive, vamos lembrar da reforma tributária, que foi uma grande conquista e uma grande vitória do governo Lula, e que foi pautada e foi votada assim, num assodamento na Câmara dos Deputados. Quem não se recorda daquela cena do Marcel Van Hatten ali no púlpito, derrubando até aquele calhamaço de papel de coisas que não tinha a menor condição dos parlamentares lerem a tempo, então muita gente votou ali sem saber o que estava votando. Então agora parece haver aí algum desgaste nessa relação, e tem também tudo a ver com esse calendário pré-eleitoral. Já estamos aí em ano praticamente de eleição, então o xadrez começa a se movimentar. Os políticos vão fazendo esse cálculo. Aonde é que faz mais sentido eu estar alinhado, eu colocar a minha peça, o que vai mais me garantir a vitória? Porque o político está sempre pensando na reeleição. Agora, voltando num ponto do Hugo Mota, que eu imagino que a gente vai transmitir depois do VT, o que ele falou ali na Câmara, após a votação, foi mostrar que ele disse exatamente assim: essa pauta, ela não agrada nem à direita nem à esquerda. Então, por isso nós estamos no caminho certo. Porque não estamos agradando a ninguém. Ele quer se colocar como aquele caminho do meio termo, como alguém que está entregando uma pacificação, nem muito lá, nem muito cá. Isso chega a ser de um cinismo completo. Porque quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. A verdade é essa. Você precisa fazer o que está na lei, na Constituição. Você precisa atender aos interesses, aos clamores da população, que foi quem colocou esses representantes aí para representar os interesses do povo, que são os interesses da lei. Está na lei a justiça, o devido processo legal. O que o Brasil viveu e vive depois desse 8 de janeiro foram sucessivas injustiças, sucessivos arbítrios, e a Câmara dos Deputados teve a chance de dar a resposta, uma resposta corajosa. E aí vem o Hugo Mota falar que não agradamos nenhum nem o outro, então estamos no caminho certo. Não, vocês não estão no caminho certo. Foi feito agora o que foi o mínimo possível. Ninguém está satisfeito. Vocês atenderam aos seus próprios interesses, que é de dar algum tipo de alívio para suas próprias consciências culpadas, de tentar virar um pouco essa página para vocês passarem o Natal em paz com as suas famílias. Porque tem um monte de gente que, a depender ainda da decisão do Supremo Tribunal Federal, vai passar longe das suas famílias, estão longe das suas famílias há muito tempo, e por crimes que não cometeram. Então, essa fala é de um cinismo, é de tentar passar uma imagem de uma pacificação mentirosa. É aquela paz do pântano que esconde realmente as sombras, a treva. O Brasil não respira em paz ainda. Infelizmente, foi assim que as coisas puderam caminhar até aqui. A gente espera que a oposição continue trabalhando para, quem sabe, no ano que vem, possa se ter uma anistia nesse país e virar realmente essa página, porque esse projeto de lei, ele atua na pena. Isso não muda o status jurídico dessas pessoas. Essas pessoas continuam sendo condenadas pela justiça. Perderam o seu réu primário. Tem impacto na vida dessas pessoas, na hora de procurar um emprego, na hora de fazer um concurso público. Tá lá, tem o antecedente criminal. Tem esse impacto na vida das pessoas ainda. Então, não se trata de pacificação. Foi um passo possível neste momento. E a gente espera que essa caminhada continue e que a gente possa chegar à vitória em algum momento, que será a anistia. Também a Guta Pini já mencionou aqui, nós temos um VT sobre esse assunto. Vamos assistir. Hugo Mota surpreendeu o governo ao anunciar a votação da proposta.
Ontem, pela manhã, o presidente da Câmara chegou a se reunir com os ministros da Fazenda Fernando Haddad e das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann. Nada chegou a ser dito sobre o projeto. Governistas avaliam a decisão como uma tentativa de abrir espaço para a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas do Republicanos, mesmo partido de Mota. Com a redução das penas, o senador Flávio Bolsonaro poderia desistir da disputa e abrir caminho para que o governador de São Paulo seja indicado como nome da direita para a disputa. O presidente da Câmara nega qualquer negociação nesse sentido. Berenice Leite, de volta comigo. Tem apuração sobre isso, Berenice? Olha, Daniel, de fato, a base aliada ao governo, né, a Gleisi Hoffmann e o ministro Haddad tiveram essa agenda com o Hugo Mota e praticamente se sentiram traídos, né, porque o Hugo Mota não chegou a comentar com eles. Mas lembrando que a reunião de líderes aconteceu depois. Então, assim, foi na reunião de líderes que ficou acertado o que ia entrar na pauta de ontem na sessão plenária. Então, assim, o Mota tem essa justificativa porque realmente ainda não estava definido o que entraria na pauta. Agora, existe um outro ponto importante, né? Em Brasília, tudo é acordado antes de acontecer. E nós tivemos um jantar ainda na segunda-feira na casa do senador Flávio Bolsonaro, onde ele se reuniu ali com pelo menos 3 partidos de centro, e União Brasil, PP, enfim. E ali, certamente, esse assunto já tinha sido colocado na mesa, né? Até porque no dia seguinte, que foi ontem, nós ainda abrimos o jornal falando, quem sabe teremos alguma surpresa. Confesso que não imaginava que teríamos a votação do PL da dosimetria, ainda que não seja uma anistia. Mas, devido à falta de tempo ali, porque nós estamos na iminência já de entrar no recesso parlamentar, aconteceu essa votação. O que o Partido dos Trabalhadores pode fazer? Tentar judicializar mais uma vez a causa, né? Então, assim, tendo como relator o Paulinho da Força, que só está livre hoje, só está em liberdade graças a ministros do STF, acredito que ele, nesse sentido, está trazendo realmente um texto que já foi permitido pelo Supremo. Nós não estamos aqui normalizando isso. Isso é uma vergonha, isso é um vexame institucional, um desrespeito à separação entre os poderes. Mas os conchavos acontecem e a gente está aqui expondo, né, a realidade para vocês que estão nos assistindo. Agora, o PT não há nada o que fazer nesse sentido. Vocês viram ali pelo placar da votação, né? Os votos contrários são ali os votos do PT, do PDT e do PSOL, basicamente esses que fazem a base governista dentro da Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, o PT é voto vencido, pelo menos nesse momento. E não há mais o que fazer nesse sentido. Tanto que Davi Alcolumbre falou que vai votar ainda neste ano. A relação entre ele e o Palácio do Planalto, Lula, não está nada boa. Olha aí o placar. Uma abstenção. Ainda tivemos uma pessoa que se acovardou em votar. Gente, esse aí deve estar bem com medo mesmo dos seus eleitores para o ano que vem. Mas é isso, Daniel. Em suma, a gente tem que pensar nesse sentido agora, né, de que forma que a oposição não esqueça que ano que vem isso tem que voltar a ser discutido, até porque, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, de acordo com o que está sendo aprovado ali, falaram que ele ficaria preso cerca de 2 anos. Não é isso, tá? São quase 4 anos, pelas contas aí de alguns juristas com quem eu me consultei no dia de ontem, pelo menos 3 anos e 8 meses, em regime fechado. Claro que isso pode progredir para uma domiciliar, mas esse período aí já é cravado se o texto for aprovado do jeito que está hoje. Então, é mais do que prometeram, que seria ali em torno de 2 anos e alguma coisa. E é isso, Daniel. Vamos seguir acompanhando, porque talvez a gente tenha ainda essa votação nesta semana, uma semana que está sendo bem agitada, né?